vamos imaginar o seguinte esboço que eu vou colocar aqui para você. Você já viu o cálculo de área, então agora a gente vai calcular no seguinte. Imagina essa função fx aqui, ó, de vermelho. Vou passar o cursor do mouse para você ver direitinho. Está vendo essa função? Imagina essa função rotacionando em torno do eixo, girando uma velocidade instantânea, certo? E você consegue ver este movimento aqui, ó. Certinho? Isso aqui é o volume de rotação em torno do eixo X, que a gente chama de sólido de revolução em torno do eixo X. Beleza? Eu vou demonstrar a fórmula em relação ao eixo X, mas serve em relação ao eixo Y também, ok? Vamos nessa. Imagina o seguinte, vamos tampar esse vazio aqui onde eu estou com o cursor do mouse aqui, ó. Tá vendo? Vamos tampar isso aqui. É uma circunferência, não é? Então vamos lá. Vamos colocar aqui representando no gráfico também. Só que como esse gráfico está de frente, você está vendo uma visão lateral desse sólido, então você está vendo assim. Tá vendo? Eixo aqui no X, aliás, aqui de verde, ó. Aqui de verde, ó, tá vendo? Então imagina o seguinte. Esta é a tampa daquele sólido, que a gente está vendo esse risco aqui, porque a gente está na vista lateral. Então isso daqui é o raio. Observe esse raio aqui, R, que ele coincide com a altura da função fx aqui, ó. Vou colocar aqui para você ver, tá vendo? R é igual a fx. Tá vendo? Esse comprimento é exatamente esse, ó. Então o R é fx. Compreendeu aí? Ok. Perfeito. Isso é importante, ó. Vou falar de novo, ó. Este R aqui, se você pegar essa tampa e colocar aqui de volta, você vai ver que é este R aqui, que é igual a fx, é a imagem de fx. Tá vendo? Essa altura aqui, ó. Ok? A área desse círculo é dada por πr ao quadrado. Isso é um requisito que a gente já tem. Beleza. Só que R é fx, então a área pode ser dada por π vezes fx ao quadrado, ou seja, toda a função fx ao quadrado. Até aí, ok. Beleza. Agora vamos fazer o seguinte. Ó. Imagina a quantidade de círculos for aumentando. Tá vendo aqui? Eu estou colocando vários círculos aqui. Imagina que isso vai de A até B. Lembra que a gente calculava a área para achar essa área? Pois é, agora aqui eu estou calculando de A até B. Esse círculo aqui, a integral dele, dessa área. Quer ver? Vou colocar o seguinte. Imagina vários círculos entre A e B, preenchendo isso aqui. É como se você amontoasse os círculos um sobre o outro, assim. E aí você conseguiria ver o volume, não é isso? Beleza, se você amontoar todos os círculos, você consegue chegar neste sólido aqui. Ok? Então eu estou fazendo a integral de cada área em relação a fx. Na verdade, eu estou integrando a área em dx, de A até B. Se eu estou integrando a área, quem é a área? A área não é π vezes fx ao quadrado? Então eu vou substituir o A por π vezes fx ao quadrado. Beleza. Agora, π é uma constante em relação a dx. Eu vou tirá-lo para fora. Pronto. A nossa fórmula está pronta. É esta fórmula que a gente vai utilizar toda vez que eu for calcular o volume do sólido de revolução em torno do eixo x. Tá? Em torno da reta y igual a zero. Ou seja, em torno do eixo x. Se você for fazer em torno do eixo y, é em torno da reta x igual a zero, não y igual a zero. Portanto, aqui onde aparece x, irá aparecer y, tá bom? Beleza? E o intervalo será em y, não em x, quando for em torno de y. No caso, estamos trabalhando com em torno de x. Beleza? Bom, nas próximas aulas a gente vai fazer em torno de uma reta qualquer. E entre duas funções também, tá bom? Beleza. Agora, por enquanto, só este. Seguindo, vamos calcular o seguinte exemplo. Ó. Calcular o volume gerado pela rotação de fx igual a x ao quadrado mais 1 em torno do eixo x para o intervalo de 1 a 2. Se é em torno do eixo x, o intervalo está em x, de 1 a 2. Então tá, você já sabe esboçar o gráfico, a gente aprendeu na aula anterior, esboçando o gráfico, representando que é em torno de x, para ficar claro. Tá pronto, é isso aqui, rotacionando em torno do x, nós não precisaremos esboçar o desenho da rotação, tá? É uma opção sua, se você quiser. Beleza. Como que faz? Usa essa fórmula, porque está em torno de x.
E ali no lugar do fx você vai colocar toda a função x ao quadrado mais 1. E no lugar do a você vai colocar 1, que é o intervalo inferior de integração, e no lugar do b o 2. Vai ficar assim. Beleza. Isso daqui, ó, é um produto notável, onde a gente escreve a mais b ao quadrado, que é dado por quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Assim. Lembrou? Beleza. Caso tenha dificuldade, copia um ao lado do outro e faça a propriedade distributiva. Ok. Agora você já sabe integrar imediatamente. Então, integre imediatamente. Integral de x a quarto, que é x a quinta sobre 5. Integral de 2x ao quadrado, que é 2/3 de x ao cubo. Mais integral de 1 dx, que é x. Beleza. Assim. O intervalo é de 1 a 2, especificado aqui. Beleza. A gente já sabe que tem que substituir o 2 e depois utilizar o teorema fundamental do cálculo, subtrair, substituindo o 1. Certinho? Beleza. Então vai ficar assim. Lembrou? No lugar do x eu coloquei 2 e depois subtrair colocando no lugar do x o 1. E a gente já sabe que 2 à quinta é 32, 2 ao cubo 8 vezes 2, 16, 1 à quinta é 1, 1 à terceira é 1, vezes 2, 2, e vai ficar assim. Beleza. Acompanhe comigo. 32 quintos menos 1 quinto, 31 quintos. 16 terços menos 2 terços, 14 terços. 2 menos 1, 1. Vai ficar assim. E aí a gente tira MMC, a gente sabe que o MMC é igual a 15. 15 dividido por 5 dá 3 vezes 31, 93. 15 dividido por 3 dá 5 vezes 14, 70. 15 dividido por 1 dá 1 vezes 1 dá 15. Lembrou do MMC? Beleza, então vai ficar assim. A soma de todo o numerador sobre o denominador comum, que é o 15. 178 sobre 15 vezes π, porque tem um π aqui fora. Unidade de volume. Se você quiser multiplicar, não tem problema. Lembra que o π, comprimento linear, é 3,14159, lá vai pedradas. E você multiplica o π por 178, divide por 15 e tem o valor aproximado disso. Beleza? Vamos imaginar o seguinte. Então, galera, seria possível calcular o volume da esfera rotacionando em torno de y? Como essa? Vamos lá? Vamos resolver? Então vamos lá. Calcula o volume da esfera dada pela rotação da função em torno do eixo y, a partir do esboço a seguir. Agora foi dado o esboço, não te deu a função. Mas a gente sabe que esta função aqui representa uma circunferência, se você dar prosseguimento a ela. Ok? Então, é uma circunferência de centro na origem. Lá em geometria analítica a gente viu que x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado representa a função com r generalizado. Como o r aqui é 1, fica x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1 ao quadrado. Beleza? Ok. Isolando x. Por que eu isolo x, moçada? Porque é em torno de y. Então você tem que ter a função de x em função de y. E não em função de x. Não y em função de x. Beleza? Ok. Então vamos isolar o x ao quadrado por enquanto. Fica 1 menos y ao quadrado. Beleza. Você concorda comigo que se eu isolar o x aqui e eu pegar só essa metade aqui, ó. Tá vendo? Estou pegando a parte positiva de x aqui, ó. Tá vendo o cursor do mouse? Vou pegar só essa função aqui. E se eu pegar essa daqui dá a mesma, mas é mais fácil a gente pegar só essa. Eu não posso pegar o mais ou menos, porque o mais ou menos é esta função com esta função. Uma só basta para eu representar o volume do sólido. Por quê? Porque se eu pegar de 1 aqui e descer até o menos 1, eu tenho a metade de um círculo. Rotacionando essa metade de um círculo, eu tenho uma esfera, uma bola. Beleza? Ok, então vamos isolar o x e ficar com a parte positiva. Não mais ou menos raiz, apenas o mais, que é este lado aqui que eu estou passando o cursor do mouse, que é o primeiro t² quadrado. Beleza? Então isolei, passei a raiz para o outro membro. Tirei raiz quadrada de ambos membros, certo? Beleza, então está com x isolado, agora eu posso fazer a integração em torno de y, colocando esta função. Só que em torno de y, ao invés de ser dx é dy, tá, moçada? Assim, coloquei esta função no lugar da função e aí elevei ao quadrado. E aí é dy, porque eu estou fazendo em torno de y, não é mais dx. Certo? Beleza? Ok. Se eu quisesse fazer em torno de x, eu poderia? Poderia.
Pegaria daqui até aqui. Mas o enunciado está pedindo para você fazer isso em torno de y, tá? Só para a gente treinar aqui. Beleza. Então vamos lá. Você faz isso ao quadrado, é como se você levasse isso daqui a meio, meio vezes 2 dá 1, isso daqui elevado a 1 é ele mesmo. Ou seja, no grosso modo de cancelar a raiz quadrada com o índice com o expoente 2. Fica assim. Beleza? Ok. Integral de 1 em relação a y dy. Integral de menos y ao quadrado em relação a y, menos y ao cubo sobre 3. Fica assim. No intervalo de menos 1 a 1. Vou substituir o 1 e depois substituir o menos 1. Beleza? E aqui, ó, menos 1 no lugar de y, menos 1 no lugar de y, e menos 1 no lugar de y aqui, ó. Toma cuidado, ó. Menos 1 ao cubo, menos 1. Com menos aqui vai ficar mais. Mais um terço aqui dentro, vai ficar assim. Certo? Acompanha comigo, ó. 1 menos menos 1 dá 2, porque menos 1 com menos dá 1. E menos 1 terço com menos 1 terço, que menos com mais dá menos 2 terços. Fica assim. Agora, rapidão. 3 vezes 2, 6, menos 2, 4. Ou tira o MMC e faça como eu fiz na atividade anterior. Então, teremos 4 terços de π, unidade de volume. Se você quiser calcular o valor aproximado e não o exato, π 3,14159 na vai tijolada, vezes 4 dividido por 3. Beleza? Bom, eu quero o seguinte, que você resolva o seguinte exercício. Para cada caso, calcule o volume de rotação em torno dos eixos indicados e nos intervalos dados. Daí, exercício letra A. Fx igual a 3x menos 4, eixo x, intervalo de 0 a 3. Fx igual a x ao quadrado menos 3x menos 4, eixo x, de menos 1 a 3. C. Y ao quadrado igual a x menos 2, eixo y, no intervalo de 1 a 4 para y. Veja bem, vou lembrar de novo. Como é em torno de y, você isola x, e ela não está pronta ainda, você tem que passar esse menos 2 para lá, para o primeiro membro. Tá? Você tem que passar esse menos 2 para o primeiro membro, que vai ficar y ao quadrado mais 2 igual a x. Aí você vai ficar com ela pronta já para jogar na forma de dy, tá? Outra coisa que eu quero falar com você. Você tem 3 termos aqui, ó. Se você vai fazer isso aqui ao quadrado, tome cuidado. É ele vezes ele mesmo. Tá bom? Beleza? Certo. Aos alunos no primeiro semestre de 2020, do curso de Engenharia da FAP, terceiro período, resolver os exercícios e me apresentar no retorno às aulas nos pós-Covid-19. Se Deus quiser, acaba logo aí. Bom, no anterior falei para vocês me entregarem. Eu quero pedir desculpas. Vocês podem fazer no caderno e me apresentar, tá bom? É aquele mesmo esquema que a gente vem fazendo em sala de aula. Eu dou o visto e depois transformo isso em pontuação, tá bom? Certinho? Ok. Se você chegou até aqui e você é feliz, se inscreva aí no canal se você não for inscrito e ajuda a nossa comunidade a crescer. Compartilhe com os nossos alunos aí e até a próxima.